Bem-vindo ao Compasso Simples. Quem é que é a Gabriela? Essa não é uma pergunta muito fácil, definitivamente. Porque assim, acho que coabitam em mim várias Gabrielas. Há uma Gabriela que nasceu na fazenda e é totalmente da fazenda, porque foi sempre o meu local de residência. Mas a Gabriela tem hoje 70 anos, portanto, ao longo da minha vida, tive momentos muito diferentes. Porque nasci em 1953 e a década de 50 não foi uma década muito especial. Depois, na década de 60, estava eu a terminar o primeiro ciclo quando os meus amigos emigraram. A minha vida ficou diferente. Depois eu estudei nas Flores, entretanto fui estudando também na Horta. Apanhei um tempo sem eletricidade, apanhei um tempo sem água canalizada, a maior parte das famílias não tinha casa de banho. Apanhei depois, já como professora de primeiro ciclo, apanhei o 25 de Abril. Depois fui deputada antes da entrada no Parlamento Europeu. Depois entramos no Parlamento Europeu e passaram-se tantas coisas que eu às vezes tenho a sensação de ter vivido 1000 vidas e portanto, há várias Gabrielas que passam por estas coisas todas ao longo destes 70 anos de vida. Eu sou muito agradecida por tudo o que tenho e sou também muito agradecida pela vida, me ter dado a oportunidade de ter vivido todas estas etapas de crescimento e de amadurecimento. Algumas foram difíceis, mas estou cá, ainda estou inteira. E acha que viver na ilha fez com que tivesse de ter mais que uma vida ou é de si? Não, também é da ilha. É assim, eu durante muitos anos não queria saber da ilha, queria me ir embora. Achava que a ilha era uma prisão, o horizonte visual era curtinho para mim, tinha a mania que era a última bolacha do pacote e que era uma pessoa importante. Todos nós passamos por essa fase. Nós temos uma fase na vida em que achamos que tudo é pequeno para nós e que nós merecíamos mais. Hoje, com 70 anos, eu tenho consciência plena de que cada um vive onde tem que viver e nós temos um tempo a cumprir em cada uma das etapas de desenvolvimento da nossa vida. A Ilha das Flores foi muito marcante para mim nos primeiros anos, porque tinha muitas limitações, mas eu hoje vejo que as limitações que nós tínhamos aqui existiam noutros sítios também. Não era só aqui. Mas aqui, naturalmente, que isto era tudo muito pequenino, embora fosse mais despovoado, mas era muito pequenino. E então eu tinha esta ambição. Mas depois fui conhecendo o mundo aos poucos, fui saindo por aqui e por ali, e hoje estou na ilha completamente feliz por estar aqui. Naturalmente que saio muitas vezes. É preciso, é fundamental sair. Porque se nós não saímos da zona de conforto, não aprendemos nada. Ninguém aprende nada em casa, sentadinho, a ver televisão. Não se aprende. Para aprender temos que ter emoções novas, sentir coisas novas. E hoje em dia eu acho que viver na ilha foi um grande privilégio, porque me permitiu assistir na bancada aos acontecimentos que se foram sucedendo. Eu lembro-me do primeiro rádio, ter chegado às Flores, e nós lá em casa tivemos talvez o segundo, e começámos a ouvir as primeiras notícias, era uma emoção enorme. Houve uma altura em que eu queria ser radialista, à viva força. Fazia microfone de tudo o que encontrava e gostava de fazer as minhas próprias notícias. Hoje em dia os miúdos já não querem nada disso. Hoje em dia querem coisas muito mais à frente. Hoje em dia são tiktokers, são influencers, mas já sonham com outras coisas. Mas é que a vida mudou muito, as Flores ajudou muito a moldar a minha personalidade. Foi sempre a ilha que mandou em mim, eu nunca consigo mandar nela, ninguém manda, porque o tempo é como é, as coisas são como são, chegaram todas muito devagar e, portanto, eu vivi tantas fases de desenvolvimento que acredito que a ilha teve influência positiva no sentido de me transportar até à pessoa que eu julgo ser hoje, não é? Vamos ver. E nunca pensou assim mesmo? Teve no seu pensamento... Eu pensei muitas vezes, mas depois todas as vezes que saio, quando estou longe da ilha, muitas vezes penso na ilha acho-a pequenina vista de longe. Às vezes estou em Lisboa e quando penso na ilha acho que é tão pequenina. Mas depois no dia que chego é sempre uma festa. Esta ilha tem uma personalidade fortíssima, é uma personalidade feminina, a ilha é uma ilha muito feminina e é uma ilha muito intensa. E é uma ilha que mexe muito com a minha parte emocional. E eu sou uma pessoa que vive muito das minhas emoções. Vivo muito mais da emoção que da razão. Isso não tenho um segundo de dúvida. Não é que isto seja nenhuma vantagem para mim, mas leva-me a viver de uma maneira também um pouco especial. Embora eu me desgaste muito fisicamente
neste tipo de vivência. Mas eu sou muito assim, sou muito intensa em tudo o que digo, em tudo o que sinto. Cheguei a ter pena de ser assim e queria mudar, mas não dá, não consigo. É de facto muito a minha matriz. Eu sou muito assim. E eu cheguei a pensar que gostava de viver, mas houve uma altura em que decidi ir para São Miguel trabalhar numa área que garantia fazer mais algum dinheiro depressa, que foi na Remax, passa a publicidade, e eu gostei do trabalho, mas ficar mais uns meses seguidos fora da ilha não foi nada bom. E depois, quando voltei, senti que não era isso que eu queria de todo. E, portanto, hoje, mesmo que me aparecesse uma oportunidade, eu acho que não ia. Acho que não ia. E qual dessas vidas gostou mais, que falou? De que Eu acho que a áreas? vida que estou a gostar mais é esta agora. Porque eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque também sempre gostei de me reconstruir como ser humano. E todos os dias penso no que é que posso melhorar em mim para ser melhor amanhã. Eu não tenho filhos e, portanto, não tenho ninguém que vá ficar com a minha memória de uma forma particular. Mas eu queria deixar uma pegada de esperança e de positivismo no mundo, porque acho que é muito mau. O mundo em que vivemos não é um mundo simpático, é verdade. Mas há pessoas lindas neste mundo, lindas, e eu tenho tido o privilégio de conhecer muitas delas. E isso tem feito de mim também um ser humano melhor, porque ao conhecer pessoas boas também nos tornamos melhores. Ainda há no mundo muita coisa que eu realmente acho horrível, a guerra e a política, que é a coisa mais normal, é aquela que nós temos mais próxima de nós todos os dias, mas a política é uma coisa péssima, é o pior que há, porque há um fingimento e há tanta mentira na política que transforma a política numa coisa realmente desinteressante. E ultimamente estamos a tomar muita consciência disso, porque as redes sociais nos estão a trazer os políticos ao vivo, e, em alguns casos, a desnudá-los também para os vermos melhor. Mas nunca vemos, porque eles nunca mostram. Eles só mostram aquilo que sabem que vai ser bom mostrar. E isso, sei lá, isso não é muito bom. Eu também penso que, às vezes, quando eu tinha 30 anos, não gostaria de me ter revelado por dentro. Também, se calhar, não era um ser humano tão apetecível assim. Nunca fui muito competitiva e também nunca fui invejosa. Nunca tive inveja de ninguém, porque eu tinha a minha própria vida e eu gostava da vida que tinha. Mas hoje, de todo, não é? Hoje eu gostaria de ver toda a gente a brilhar, porque sinto que muita gente precisa disso. Mas também gostaria de dizer que não é preciso brilhar. O importante é ser um ser humano bom. Seria o conselho que eu hoje daria a um jovem, era ser um ser humano bom. E interessa-te genuinamente pelos outros. Não finjas que te interessas, porque uma pessoa que finge que se interessa não toca a alma dos outros. Sim. Tu tens que realmente interessar-te genuinamente pelas pessoas, para as pessoas sentirem que é isso mesmo que tu queres. E interessar-se genuinamente pelos outros é, na minha opinião, o topo de qualquer ser humano. Uma pessoa que se interessa genuinamente pelos outros na sua profissão, naquilo que faz. Um médico pelos seus doentes, um político pelos cidadãos que o elegeram, um professor pelos seus alunos, nas diversas profissões. Uma pessoa que se interessa genuinamente por aquilo que faz e pelos outros e por aqueles que toca, está a fazer o seu melhor. Mas hoje em dia não se vê muito isso. Infelizmente não. Mas as pessoas um dia vão perceber que, se começarem a fazer isso, elas próprias também vão tirar mais sucesso, porque, eu não sei, hoje em dia há muita gente alternativa e dizem-se muitas coisas loucas que eu também não acredito em tudo, nem vou em tudo. Mas há uma coisa que eu acredito, é que nós somos energia, e a energia quanto melhor, melhor, para todos. Se eu estiver a emanar uma boa energia para ti, tu de certeza que vais sentir também que também te apetece devolver. Se eu te der um repousado, tu vais-me querer dar um repousado. Agora, se eu for amarga contigo, naturalmente, tu vais responder com amargura, ou então, por uma questão de boa educação, não dizes nada e não emites nada. As pessoas também têm que olhar para a natureza, para o universo e ver. A natureza dá e devolve. Dá, recebe, devolve. E é assim, a vida tem que ser assim. A vida tem que ser, não tem que ser um jogo. Tem que ser esta harmonia. E é um pouco, a ilha tem um pouco disso, não é? Porque é um espaço onde
o homem não meteu muito a A mão. ilha, a ilha tem, e a ilha sente-se- tem esse lado que é maravilhoso. A ilha tem duas coisas, na minha opinião, muito importantes. A ilha é bonita, pronto, tudo bem. Mas há muita gente que vem aqui e que vai a tudo o que é ponto turístico, tira 2 selfies, tira 4 fotos, mete no Instagram, mete no Facebook, faz um reel para meter no TikTok e sente-se contente só com isso. E não leva da ilha mais do que isso. Leva só isso. Passou aqui. Essa pessoa passou aqui. Fica nos seus lugares, fica no seu Google Time. As pessoas gostam do seu timeline e as pessoas gostam disso. Pronto, ok, tudo bem. Mas a ilha tem muito mais. A ilha tem um silêncio impressionante e tem uma lentidão muito grande. E eu acho que a lentidão é aquilo de que nós todos mais precisamos neste momento. As pessoas estão a viver com uma pressa doida. Eu digo isto, eu tenho 70 anos, já não trabalho, estou reformada e também vivo assim. Vivo a um ritmo às vezes alucinante, às vezes digo, Maria Gabriela, o que é isto? Acalma, tira tempo para ti. Mas acho que os jovens hoje... Mas eu já tive muito tempo para mim. No tempo em que eu li os livros todos da biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian, porque não havia internet. E eu vivi sem internet até há muito poucos anos. A internet com qualidade aqui nas Flores tem pouquíssimos anos. Então eu já levei muitos anos a meditar, a ler, a escrever e a fazer coisas. Sei o valor da calma e sei o valor do tempo. Tenho muito essa noção. Mas hoje em dia os jovens que estão no Instagram sempre a passar o dedo para ser rápido, porque não querem ver nada mais longo, porque não querem tirar tempo para isso, ainda não se aperceberam da dificuldade que eles um dia vão ter quando quiserem parar. É por isso que eu já há tanta criança, e eu fui professora de primeiro ciclo, tenho essa convicção. Antigamente não se falava de crianças hiperativas. Hoje em dia são todos hiperativos ou autistas. Autistas os que não querem dizer nada, hiperativos os que passam a vida a mexer. Eu acho que nem há assim tantos autistas, nem há assim tantos hiperativos. O que há é crianças que vivem num mundo muito diferente e que não estão a ser ensinados vamos parar um bocadinho, vamos pensar, vamos sentar, vamos meditar um pouco e vamos ficar aqui em contato com a natureza. Eu faço isso com muita frequência e acho que o silêncio das flores é único. É único. Sentar-se num sítio muito calmo, não haver barulho de carros e sentir os pássaros e a natureza é uma coisa absolutamente mágica. Eu acho que o silêncio das flores é aquilo que nós devíamos estar neste momento a vender, no sentido de a promover a ilha através do silêncio e desta capacidade que as pessoas podem ter aqui de ficar com elas um bocadinho. Também é bom. E acha que ao longo dos tempos vai havendo menos silêncio com a quantidade de gente que vem chegando para visitar a ilha ou não mexe? É assim, nós em julho e agosto costumamos dizer, bom, vamos esperar que eles vão se ir embora, porque nós temos a certeza que eles não querem ficar. Porque esta ilha tem algumas dificuldades que as outras não têm. Nós de inverno às vezes os voos cancelam, por razões que têm a ver basicamente só com a atmosfera e com os ventos dominantes que são da oeste e com a localização do aeroporto. E também porque temos um aeroporto pequeno. Nas ilhas em que o aeroporto é grande, isso não acontece. Aqui acontece. E há pessoas para quem um cancelamento é um drama. Não para os florentinos, com certeza, mas para as pessoas de fora, cancelar é um drama. Não percebem e têm muita dificuldade às vezes em aceitar, porque lhes pode mudar os planos. Mas quem vive aqui já sabe que tem que ter sempre um plano B no bolso. Eu vivo com o meu plano B sempre ativo, porque é a minha forma de sobrevivência. Eu acho que quem vive num lugar com algumas limitações tem que ter um plano de sobrevivência. E também lhe digo, tenho escrito ultimamente sobre isto. Viver numa cidade grande com pouco dinheiro é muito mau, porque você tem muita oferta, mas não tem dinheiro, não pode comprar. Então, se não pode aceder à oferta que tem, se calhar viver num sítio mais tranquilo e mais calmo, onde a oferta é muito inferior, se calhar é um privilégio também, está a perceber? Sim. Portanto, as flores também têm esta magia, que é ensinar a viver com menos. Penso que isso é fundamental nos tempos que correm. E falou de escrever, escreve desde sempre ou quando é que... Eu escrevo desde sempre, mas é assim, eu não tenho orgulho nenhum em nada do que escrevo. Eu vou explicar porquê. Eu sempre escrevi crónicas, coisas mais pequenas, artigos para jornais e coisa. Eu sinto, também não vou ser excessivamente modesta, eu sinto que tenho algum talento para escrever e sinto que podia escrever alguma coisa engraçada.
Mas é muito cansativo para mim estar tanto tempo sentada a escrever. Por exemplo, eu gostava de escrever um romance. Este já tem ideias, tem personagens, tem tudo. Mas depois pensei, que horror, vou ter que estar um mês a escrever. Eu prefiro estar com as pessoas. Não sei, se calhar a minha passagem pelo mundo vai ficar assim... Não. Eu podia deixar uma coisa mais interessante, feita. Mas eu prefiro estar com as pessoas e estar sempre neste movimento. Eu tenho uma vida muito diferente da vida de uma mulher normal de 70 anos. Eu não sou uma mulher normal. Uma mulher de 70 anos que é paz e sossego, os seus netos e as suas coisas. E eu quero é movimento e amigos. Mas eu acho que é assim. A vida é igual para todos. A minha vida é igual à das mulheres todas. Só que elas tiveram filhos e têm netos. Têm preocupações e responsabilidades até. Porque hoje em dia os jovens às vezes com dificuldades, os pais ajudam e tal. Eu não tenho essas responsabilidades. Não tenho filhos, portanto, tenho uma vida mais ou menos livre. E posso entregar a minha vida a quem eu quiser. E foi um bocado nessa perspectiva. Eu decidi entregar a minha vida aos meus amigos e às pessoas que eu gosto. Arranjei um alojamento local, tenho os meus turistas e quando tenho os turistas adoro estar com pessoas, conhecer pessoas diferentes e vivo, portanto, numa atividade que não é normal para a minha idade, isso eu sei. Mas eu gosto. Mas já esse romance, você acha que vai acabar por fazê-lo ou para deixar alguma coisa... escrita, alguma não coisa? Não sei, eu escrevi algumas histórias para crianças, mas também algumas foram assim coisas assim arranjadas em momentos em que se calhar não era o momento certo. Eu tenho algumas coisas engraçadas escritas, porque eu tenho um grande diferente com o Natal. Eu não gosto do Natal. Não gosto, eu já não sei se gosto, se não gosto. Eu digo que não gosto, mas agora até já não sei. Ultimamente, ao falar disso, até acho que se calhar até gosto e não quero admitir. Mas eu tenho uma série de histórias de Natal muito engraçadas que escrevi. E essas são as histórias que eu realmente gosto, porque são histórias em que eu me ponho muito na história. Eu estou muito lá. Eu gostava de fazer um livro com estas histórias, traduzidas para inglês também, para poderem ser lidas por outras pessoas, porque muitas delas refletem um pouco do que a ilha era quando eu era pequena. Porque o Natal é também a festa da partilha, da família, dos amigos, mas também é uma festa de sentimentos. E eu acho que tem algumas histórias muito engraçadas, porque depois o aparecimento do Pai Natal mudou muito a minha vida, porque eu acreditava era no Menino Jesus. E depois tive conflitos com o Menino Jesus, muitos, e portanto coloquei os meus conflitos com o Menino Jesus por escrito. Enfim, tenho algumas histórias, de facto, julgo que são engraçadas, e talvez um dia publique. O romance... Não sei, porque acho que quando ficar mais limitada fisicamente, não sei. Olha, não sei o que é que vai acontecer. Não sei se vou ficar muito triste e vou decidir ficar em casa e escrevo o romance, mas também o romance de uma mulher triste, não me parece que seja muito interessante. Eu deixo estes registros visuais, é por isso que eu já é só por isso que eu aceito ir à televisão. É porque, pronto, eu vou deixando estes registros, pode ser que depois... as pessoas me vejam nestes registros, no tempo em que eu ainda tinha esperança e ação e planos B, e pronto. E se calhar pode deixar o registro de porque é que não gostava do Natal? Fiquei curioso com isso. Eu nunca percebi muito bem. Mas é um conflito interior grande, Pois. porque há muita gente que não gosta, mas depois não sabe explicar. No início foi porque os natais da minha infância eram muito tristes, não havia luz. E eu lembro-me que ia com a minha avó para a igreja e ela levava uma lanterna de petróleo e nós íamos por uma estrada muito má, as novenas eram de madrugada, eu ainda tinha muito sono, na igreja não havia luz e com aquelas velas, aquilo era muito sórdido, não sei se estás bem a ver. E depois morriam pessoas perto do Natal e eu, como era muito sensível, sofria muito com a morte das pessoas. E naquele tempo não havia caixões comprados. Os caixões eram feitos por um senhor da freguesia, que era marceneiro, pronto, fazia o caixão e depois o caixão ia para a casa do morto para ser forrado de preto. Eu tenho isto, não fazes ideia o que isto me dói na minha memória. Os caixões eram forrados de preto e metiam por dentro, era pregos, porque não havia ainda estas coisas que há hoje em dia, era pregos. E eu ficava com muita pena da pessoa, do morto, que ia se deitar naquilo, que era muito duro. E depois as pessoas choravam muito naquela altura pelos mortos e ficavam de luto e punham cortinas fechadas nas casas. Havia assim todo um enredo à volta da morte, que era complicado. E quando as pessoas morriam ali em novembro, dezembro, o Natal ficava ainda mais triste e ainda mais preto e branco.
Depois havia um outro problema, que era quem trazia os presentes era o Menino Jesus. Mas naquele tempo não havia dinheiro, portanto os miúdos tinham muito poucos presentes. Nós lá em casa sempre tínhamos algumas coisinhas que os meus pais compravam com tanta dificuldade, mas a maioria dos meninos não tinham. Eu achava o Menino Jesus um gajo assim, muito estranho, como é que ele é bom, é isto, é aquilo, e depois no fim não dá presentes. E houve uma altura, então já era mais preciso, 6, 7 anos, juntei as amigas todas da fazenda e rezamos todas igual e pedimos a mesma coisa. Para um menino que é infinitamente justo, isto estava perfeito. Quando chegou o Natal, o Menino Jesus trouxe para mim, mas não trouxe para elas. Eu, na noite de Natal, recebi aqueles presentes, fiquei super... Minha mãe não sabia de nada disso, claro. Não sabia da oração. Eu recebi o presente e fiquei super feliz, porque disse, elas amanhã vão estar super contentes porque vão ter também. E eu sempre tive muito este sentido de comunidade. Para mim, eu não era eu era eu e as minhas amigas. E no dia seguinte elas não tinham tido nada, não te vou contar. Fui para casa e disse à minha mãe, eu preciso de esclarecer quem é o Menino Jesus. Eu preciso de esclarecer o que é que se passa com o Menino Jesus. A mãe diz que é bom, que é isto, que é aquilo, não é nada. É injusto o que a gente fez, o que a gente disse. A minha mãe não teve outra hipótese. Teve mesmo que me contar. E foi a maior desilusão da minha vida. Afinal de contas não existia nada, não havia magia nenhuma. E eu senti, fiquei completamente destruída com aquela conversa. E a partir daí, era a morte, eram as mortes das pessoas, era a cena dos caixões. Mas quando chegou a eletricidade melhorou ligeiramente, mas aí já eu era adolescente, já não mudou tanto, quer dizer, não mudou tanto assim a minha concepção acerca do Natal. E depois, porque o Natal vem sempre impregnado de memória. O Natal traz sempre muita memória. É a memória dos avós que o ano passado estavam, este ano já não estão. São os pratos vazios na mesa. É toda a comunidade que sofre com as partidas. As partidas numa comunidade muito pequena são partidas de todos. Não são só de um. Agora, se morre uma pessoa da comunidade no dia 23, a comunidade toda fica de luto, porque aquela pessoa falhou aquela pessoa no meio de nós. Estás a perceber? De maneira que depois eu experimentei passar o Natal fora, mas também não fez grande diferença. Depois eu não consigo chegar a toda a gente. Eu não tenho dinheiro para comprar presentes para toda a gente. E para dar a um ou dois e não dar aos outros, eu acho... Percebes? Continuo com aquela questão da justiça do Menino Jesus dentro da cabeça. E isto só o ano passado, ou há 2 anos, é que eu comecei a juntar as peças deste puzzle e a perceber que o Natal para mim é um desconcerto absoluto. Eu sinto-me completamente impotente, porque eu não posso fazer tudo, tento fazer alguma coisa, não é suficiente e eu nunca me sinto feliz. Nunca, nunca, nunca. É por isso que sempre digo que um dia gostava de ir passar o Natal para um hotel, fechada num quarto, sem ver ninguém, sem ter nada também, para tentar... resolver não sei. Não encontro muitas soluções. Já pensei em ir para um sítio onde não haja Natal, para um país não católico. Mas acho que o Natal vai ser sempre um tempo, para mim, muito duro de viver. Pois as minhas avós também morreram, as duas. A minha avó materna morreu em novembro, acho mais para o fim do mês, 23 ou 24. A minha avó paterna morreu no dia 1 de novembro. E foi muito complicado. Foi sempre muito complicado. Depois os natais a seguir, depois tive um tio que morreu num acidente. O primeiro acidente que se deu nas Flores, assim, com morte. Morreu no dia 9 de novembro. Também quando chegou o Natal ainda estávamos num certo luto. E eu sempre sinto muitas coisas que são da comunidade, porque tenho este mau feitio. A comunidade, a fazenda é uma comunidade pequenina, mas eu sempre vivi na fazenda. Eu nasci na fazenda, vivi toda a vida na fazenda. E cada pessoa que morre na fazenda é quase como se fosse um familiar, não é? São pessoas que fazem parte de uma comunidade que está cada vez mais pequenina e cada vez mais idosa também. Agora somos todos cada vez mais velhos. Está toda a gente cada vez mais velha. Ainda há uma geração para ir à minha frente, mas eu já estou quase na calha para entrar na geração dos que vêm a seguir. E que projetos ainda tem em mente que gostava de fazer? Sim, há várias coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava de ter feito uma novela, que não fiz. Eu fiz em televisão um programa, Os Olhares, que era um programa em direto, na RTP Surge, há uns anos atrás, e gostei muito de fazer, porque como gosto de comunicar, a televisão foi assim uma coisa que me realizou. Eu gostei daquilo que fiz. Tive pena de não ter feito uma novela, porque cheguei a fazer um casting, mas depois a novela não se concretizou. E eu tive pena, porque gostava de ter feito, gostava daquela ação, eu gosto das câmaras,
Gosto. Acho que gostava de ter feito isso. Não fiz, já não vou fazer com certeza. Pronto, tudo bem. Acho que ainda gostava de publicar um livro, que ainda não sei o que é que vai ser, mas eu tinha pensado num livro que fosse o melhor dos melhores, que era falar dos meus amigos, das pessoas que me impactaram. Elas não cabem todas num livro, claro, teria que ser uma maior que a Bíblia para levar os amigos todos. Mas algumas das pessoas importantes que impactaram a minha vida, que são pessoas que não têm grande visibilidade pública, eu gostava de lhes dar essa visibilidade através da minha escrita. E acho que isso é uma coisa que para mim era importante, uma vez que eu gosto de pessoas, a escrita desse livro seria um pouco a concretização das coisas que foram importantes para mim ao longo da vida. Isso também era muito importante. E, de resto, eu vou-me realizando nas coisinhas pequenas. A Câmara Municipal das Lajes tem-me dado muito o privilégio de vez em quando, intervir na parte cultural, pedindo uma vez ou outra uma opinião, uma pequena ajuda. Eu gosto muito de colaborar com eles, porque essa é uma maneira de estar viva na comunidade. Com toda a gente que me pede, pronto, eu procuro ser útil. Mas ainda há pequenas coisas. Eu ainda gostava de fazer coisas, mas ainda não tem nada muito definido, porque neste momento, com a história do alojamento local, com o aumento do turismo nas flores, algumas viagens que eu ainda gosto de fazer, tenho que aproveitar enquanto posso andar, ainda não tenho isso definido. Mas eu estou a ver para mim uma década. Eu tenho 70, penso que poderei chegar aos 80, se Deus quiser. Espero que sim, também se não, não é grave. Eu estou preparada para o que der e tenho uma grande preparação para a morte, porque lá está, não tenho filhos, portanto não tenho medo da morte. Mas gostaria de ainda estar cá pelo menos mais uma década. E tudo o que eu quiser fazer vai ter que ser nessa década, porque se eu chegar aos 80, depois a seguir vou ter mesmo que descansar. Porque há coisa, o corpo não deixa grande margem. Eu tenho dias que já me sinto muito cansada e já percebo que há muita coisa que não é, nem nunca mais vai ser como era. Mas é bom na mesma. Nós temos que aprender a viver cada momento da nossa vida como ela é, e a única forma de transformar a vida é justamente aceitá-la. Não há outra forma. E isto é sabedoria já. Isto é sabedoria. Eu diria é velhice, mas é sabedoria. A única forma de tornar a vida muito fácil é aceitar que ela é como deve ser. Porque ninguém tem responsabilidade nenhuma na nossa vida senão nós. Sim. E não vale a pena, às vezes as pessoas, não, mas não é bem assim, porque fulano e porque fez. Não. A responsabilidade é sempre tua. E só tua. Cada pessoa é responsável total por tudo o que lhe acontece. Há coisas que nos acontecem mal, que nós deixamos. Eu também já fiz isso. E já tive muitas vezes conflitos enormes com a vida e demorar anos para perceber que aquilo tinha sido tudo porque eu quis. Pus-me a jeito, deixei. Agora, nós quando não deixamos, corre tudo como tem que correr e fica tudo bem. Olha, muito obrigado por esta conversa. Foi um gosto enorme conhecê-la e eu vou ficar atento para ver se lanças o romance ou não. Muito obrigada. Eu é que agradeço.